Oi, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e bem-vindos também a mais um vlog de leitura. A editora seguinte me convidou para ler o livro Blackout, um livro que contém 6 contos de 6 autoras magníficas, autoras pretas, e eu estou muito animado para ler esse livro aqui e compartilhar as minhas opiniões com vocês. O livro tem contos de Danielle Clayton, Tiffany D. Jackson, Nick Stone, Angie Thomas, Ashley Woodfolk e Nicola Yoon. Eu conheço 3 dessas autoras, que é a Nicola Yoon, a Angie Thomas e a Nick Stone, mas já ouvi falar das outras 3 autoras e ouvi coisas muito interessantes sobre elas. Eu também assisti entrevistas sobre esse livro, sobre entrevistas que as 6 autoras fizeram, então assim, eu conheço as autoras e eu tô muito animado para ler o que elas escreveram aqui. E aí você me pergunta, Igor, qual é a sinopse de Blackout e o que esse livro vai falar? Aqui nós acompanhamos 6 histórias. Essas 6 histórias acontecem em Nova York durante um apagão. Nova York é uma cidade que é conhecida por ter alguns apagões famosos, assim. Inclusive tem até um musical da Broadway muito famoso, que é o In the Heights, que foi lançado um filme recentemente, que é um filme que acontece ali durante um desses apagões de muito calor em Nova York. Então, essa história aqui nós vamos acompanhar 6 personagens, 6 histórias acontecendo ali durante o apagão. Eu tô muito animado para ler esse livro. Eu já li 2 histórias. A primeira é uma história que vai ser continuada ali ao decorrer do livro, que é a história da Tiffany D. Jackson. E também o segundo conto, que é o conto Sem Máscara, da Nick Stone. Esse conto eu fui convidado pela editora seguinte a ler esse conto e compartilhar uma pequena resenha lá no Instagram deles. Então, se você quer saber o que eu achei especificamente sobre este conto, eu vou deixar o link da postagem com a minha resenha aqui na caixa de descrição. Passa lá, comenta, tá muito legal. Eu tô muito feliz de ter tido essa oportunidade de falar sobre uma autora que eu gosto muito. Inclusive, foi por causa de um livro dela que eu voltei com o canal aqui no Booktube. Então eu tô muito feliz por ter tido essa oportunidade. Mas sem mais delongas, sem mais luz forte na minha cara, eu vou pegar o livro, vou ler e venho falar com vocês aqui cada vez que eu for achando coisas interessantes, assuntos legais. Mas tô muito feliz de ler um livro sobre 6 histórias de amor com personagens pretos, escrito por autoras pretas, porque esse é o tipo de livro que quando eu crescia eu nunca tinha visto, eu nunca vi. São personagens e são pessoas que a população, a sociedade não vê essas histórias de amor acontecendo porque não nos é mostrado. Então, um livro com histórias de amor, um livro que deixa um carinho no coração, um quentinho no coração, é tudo que eu tô precisando agora. Então, tô muito animado para essa leitura. Oi gente, voltei aqui pra falar sobre mais 2 capítulos de Blackout. Eu estou lendo 2 capítulos e aí venho aqui fazer uma atualização. Então eu li o conto da Ashley, que foi um conto muito fofinho, é um conto sáfico, é um conto com romance entre 2 meninas, e essas 2 meninas estão ali numa casa de repouso, ajudando o vô de uma delas. E a outra tem um cachorro, um pitbull muito fofo também, que está ali ajudando essas pessoas na casa de repouso a terem um dia melhor, já que eles estão no meio de um apagão. É muito legal, elas têm cada uma tem um passado ali conturbado com suas ex-namoradas e ex-namorades. Eu gostei muito da conversa sobre a pessoa com quem uma das meninas se relacionava, porque essa pessoa era uma pessoa não binária. Então todo o texto era na linguagem neutra, e isso me deixa muito feliz em ver livros atuais adaptando para a linguagem neutra, porque livro é uma coisa que fica para sempre aí na nossa história, né? Então, ver que essa linguagem está chegando para mais gente, ver que essa linguagem está acolhendo essas pessoas, né? Pessoas não binárias, pessoas que não se identificam com o masculino e feminino. Então, eu fiquei muito feliz, achei muito importante que isso tenha acontecido nesse livro, e eu acho que está acontecendo também em vários outros livros. Também li o conto da Danielle, que é sobre 2 melhores amigos numa biblioteca, num apagão. Então, tipo assim, é um conto bem legal também. Isso vai contar sobre esse relacionamento entre esses 2 melhores amigos. Um deles talvez goste mais do que o outro, eles não sabem como lidar com esse sentimento. É um conto muito legal, é um conto muito interessante. E esse negócio de gostar de melhores amigos, de gostar de amigos, é uma coisa complicada e que provavelmente deve ter acontecido com basicamente todo mundo, pelo menos um momento na vida.
Então, tô gostando bastante dos contos. São contos curtos, são contos muito legais e bons de ler, rápidos de ler, e que já se passaram 4 contos e meio do quinto, e eu estou assim me sentindo representado em pequenas partes de cada um deles. E também tem o conto da Tiffany, que é o conto que é meio que uma costura ali entre os outros contos. É o conto que vai fazer com que as 5 histórias se juntam em uma só, formando isso aqui um livro do começo ao fim, não um livro de apenas 6 contos. A história da Tiffany é muito, muito interessante, porque é a história desses dois ex-namorados que estavam concorrendo para uma vaga de emprego e agora eles estão presos andando por Nova York tentando chegar em casa. Como eu estou aqui no meu dia de trabalho hoje, eu não vou ler agora à tarde, estou na minha hora de almoço aqui, mas vou ler à noite. Então à noite eu devo terminar, ler os últimos 2 contos e aí vim aqui e falar com vocês sobre quais foram as minhas percepções e os meus sentimentos com esse livro. Mas até o momento tá assim, muito, muito, muito bom. Tipo, 4 estrelas. E aí, gente, finalmente voltei pra falar desse livro maravilhoso. Eu terminei o livro, li os 2 últimos contos, li os agradecimentos, que é a coisa mais linda. Então, vamos falar um pouco sobre os contos. Os últimos 2 contos é o conto da Angie Thomas e o conto da Nicola Yoon. O conto da Angie Thomas acontece ali dentro de um ônibus, uma excursão de uma escola do interior que vai lá pra Nova York e fica ali no meio do apagão. Nós vamos acompanhar ali um triângulo amoroso, essa personagem, que é uma menina, que tem um namorado, mas está sentindo sentimentos por outra pessoa que também está nesse ônibus. E é muito interessante ver esse desenvolvimento e como esses personagens lidam com esses sentimentos à flor da pele, trancados dentro de um ônibus. É um conto muito rápido de ler também, assim como todos os outros, e eu gostei bastante dele. E logo depois vem o último conto do livro, que eu acho que, na minha opinião, ele fica ali entre meus top 3 dos melhores contos da história, que é o conto da Nicola Yoon. Eu não estou nem um pouco surpreso, porque eu amo tudo e todas as coisas, e amo O Sol Também é uma Estrela. Então eu sabia que eu ia amar o conto da Nicola Yoon aqui nesse livro. O conto da Nicola Yoon é um dos que acontece nos lugares mais pequenos, se eu posso dizer assim, porque acontece dentro de um carro, numa corrida de Uber. A personagem e o motorista, eles ali conversando, e também depois no finalzinho eles saem do carro. Mas a história principal ali acontece dentro de um carro, dentro de um Uber. E a personagem principal, ela tem um ex-namorado que terminou com ela, as coisas não estão bem, ela está indo ver esse menino, e aí dentro do carro ela começa a filosofar com esse motorista que está ali ouvindo um podcast sobre filosofia, e começam a ter uma conversa muito importante sobre quem você é e o que você está fazendo na sua vida agora, sem pensar muito no futuro, sabe? É um conto muito, muito, muito bom, e a Nicola Yoon, ela meio que terminou o livro do melhor jeito possível, assim. Acho que foi um dos melhores contos, na minha opinião. Falando um pouco sobre os 6 contos no geral, o livro tem um conto sáfico e um conto aquiliano. Conto sáfico é um conto protagonizado por 2 mulheres que se relacionam, e o conto aquiliano é um conto protagonizado por 2 homens que se amam também. Os outros 4 contos são contos heterossexuais, mas também cada um ali na sua forma, cada um da sua divergência, e cada um é um diferente do outro, então é muito bom você ver esses vários tipos de amores, principalmente esses vários tipos de amores para jovens e adolescentes negros, que são coisas que quase inexistentes na literatura adolescente. Eu nunca vi isso acontecendo, sabe? 6 histórias de amor sobre 6 jovens negros com seus amores negros e tendo essas experiências, falando sobre família, falando sobre aceitação, autoconhecimento, falando também sobre a expectativa de você crescer e ser um adulto e o que você vai fazer com isso da sua vida, sabe? É um livro que com certeza vai abrir barreiras para outros livros jovem adulto para falar sobre esse mesmo tema, para mostrar jovens negros se amando e se apaixonando, porque finalmente é uma história de amor, sabe? Eu já tinha lido o trabalho de 3 dessas autoras, como eu comentei no começo do vídeo, que era a Nicola Yoon, a Nick Stone e a Angie Thomas, e apenas uma dessas 3 tinha histórias que não focava
na sofrência da pessoa negra. E eu não tô querendo dizer que os outros livros não são importantes, os livros que mostram a sofrência da pessoa negra, um livro que fala sobre racismo. Esses livros são importantíssimos e foram muito importantes pra mim quando eu pude ler eles, quando eles chegaram até mim. E são livros muito importantes, principalmente para pessoas que não têm muito conhecimento sobre a pauta racial. E a Nicola Yoon é muito famosa por seus livros de amor, seus livros de romance, que é um livro com protagonismo de pessoas pretas, mas não é um livro sobre a sofrência das pessoas ou sobre o racismo que elas sofrem. Isso vai acontecer durante a história porque, infelizmente, pessoas negras sofrem racismo diariamente, mas a história não era sobre isso. Eram poucos livros que as histórias não eram sobre isso, e esse livro aqui a gente tem o privilégio de ter 6 histórias que isso não é o assunto principal, isso não é o que vai dar o plot twist na história, isso não é o que estamos aqui querendo ler. O livro aqui é sobre amor, é sobre essas pessoas se conhecendo, essas pessoas se desenvolvendo, essas pessoas se conhecendo, reconhecendo e se conectando e reconectando com outras pessoas que são importantes ali para elas. A minha nota final pro livro é 4,5 estrelas, porque eu acho que em alguns contos eu tive um pouco de dificuldade para me apegar logo de cara com ele. E teve alguns contos que eu queria que eles fossem um pouco mais longos. Mas isso sou eu tentando ser um pouco mais crítico e não deixar as minhas emoções levar conta da minha opinião final sobre o livro. Eu fiquei muito feliz com o final desse livro, mais feliz ainda com os agradecimentos. Se você é o tipo de pessoa que não lê agradecimentos, leia os agradecimentos desse livro. Porque as 6 autoras param ali para escrever um parágrafo e agradecendo tudo. E esse livro foi escrito ano passado, durante a pandemia, e é muito grandioso, é muito importante. 6 autoras gigantes como elas se juntarem para fazer uma história sobre jovens que se amam e ver elas se agradecendo uma a outra e comentando sobre um pouquinho como foi, por exemplo. A ideia do livro basicamente assim foi da Danielle, então ela foi chamando as autoras e aí elas fizeram um brainstorm, sabe? Sobre o que o livro ia acontecer, o que aconteceria em cada história. E aí teve uma história que é a história que ia passando, que ia alternando entre os capítulos. É muito legal você ler isso nos agradecimentos, porque você vê como que elas gostam uma da outra e como esse livro também foi feito à base do amor. E é por isso que ele é tão bonito, tão bem feito e especial como ele é. Ficou interessado e também quer ler esse livro? Eu vou deixar aqui embaixo o link lá da Amazon para você poder comprar. Comprando por esse link você não paga nada além do valor que está lá na Amazon e eu ganho uma pequena comissão. E assim é uma ótima forma de você patrocinar o canal sem estar gastando além do que você já gastaria normalmente. Se você é novo aqui no canal, eu peço para que, por favor, se inscreva clicando em inscrever-se aqui embaixo e clique no sininho para ativar as notificações. Assim você recebe uma notificação sempre que eu enviar um vídeo novo aqui pro YouTube. As minhas redes sociais são @soaresigor, tanto lá no Twitter quanto no Instagram, e eu tô sempre conversando com vocês e compartilhando as minhas leituras. Eu vou ficando por aqui, um beijão e tchau, tchau!